Olá, muito bom dia a todos, bem-vindos ao nosso 31º dia de reflexão do livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. E eu tava pensando que até o dia, da Páscoa, a gente já vai ter terminado, os 40 dias do livro. Mas eu quero muito que a gente tenha condições de continuar, até o momento da Sexta-feira Santa, o momento da ressurreição de Cristo, muito conectados com tudo isso que a gente está aprendendo ao longo desses dias, E que mesmo ao término das nossas reflexões, a gente possa ofertar, o nosso melhor em prol de vivenciar esses dias em muita comunhão, com Deus, em comunhão com a obra dele para nós, em comunhão com as promessas de Cristo para nós, em comunhão com o perdão dos nossos pecados, a nossa salvação e muito mais em comunhão com o nosso próprio propósito, Então, na sua intimidade aí, vá planejando o que você pode oferecer, Porque hoje a gente vai falar também sobre a palavra, que o autor utilizou para dizer sobre as nossas habilidades, e formas que nos ajudariam a servir a Deus, ele usa, as letrinhas forma, onde cada letrinha tem algum significado em especial, Primeiro, espiritualmente falando, é uma das características dos nossos dons. Depois ele fala das nossas habilidades e experiências. E agora, a forma como eu resumiria esse capítulo seria assim, o nosso jeitinho, o que nos faz totalmente original. E eu fiquei pensando, dentro da minha profissão, por exemplo, enquanto psicóloga, eu tenho milhares de colegas, todas com as quais compartilhei a minha formação, algumas a gente fez especialização juntas, mas as experiências, quem a gente conecta ao longo do caminho, quais livros você teve mais afinidade de ler, os clientes que vão aparecendo ao longo do caminho, tudo isso nos molda de uma forma completamente original. Então, é impossível a gente reproduzir algo exatamente da forma como os outros fazem, Como é uma real bênção a gente ter essas características próprias, A nossa patente, a nossa marca de identidade. Se a gente for pensar no âmbito dos negócios também, podem haver diversas empresas de transporte, mercados, enfim, mas cada um vai ter a sua cultura, os seus valores, a sua missão, a sua visão. E é incrível, como detalhes nos diferenciam tanto. E Deus se orgulha muito desses detalhes, dessas coisas que a gente vai conquistando ao longo do tempo e que vão reforçando a nossa identidade, Quando ele fala sobre forma, qual é a nossa forma? E eu interpretei como nosso jeitinho especial. Eu lembrei muito de uma prof que a minha filhinha tinha de jardim, e ela dizia, cada um faz do seu jeitinho, Como diz, deixe cada um expressar da forma como eles sentem. E isso é muito legal, A gente muitas vezes, nas redes sociais, ou até, tendo filhos pequenos, às vezes a gente se espelha muito no filho da amiga, Quem tá na mesma fase, coleta um monte de informação em livro, e a gente quer colocar essas coisas todas dentro de uma mesma caixinha, O próprio peso e altura do bebê, Quando você leva no pediatra, ele é comparado com a estatística de peso das crianças da mesma idade, e a gente leva isso como parâmetro. É de um todo ruim? Não, Nos dá uma certa base, talvez até mais segurança de tá tudo dentro do que a criança necessita, Porque para que não seja algo relacionado com negligência, mas é muito rico a gente poder
olhar as nossas experiências e o plano de Deus para nós como algo totalmente original, né? E valorizar esse nosso jeitinho. Quantas vezes a gente olha também uma experiência de alguém e diz assim, nossa, a pessoa fez assim e deu certo, então eu vou fazer exatamente igual, e isso faz a gente se descaracterizar, né? Talvez o nosso insucesso, né, não ter dado tão certo quanto aquela pessoa, é justamente porque você não está conectado com a sua verdade, né, a sua forma de pensar, o seu jeito de expressar. E o capítulo anterior já dizia, né, valorize isso. E experiência não é simplesmente aquilo que você passa, né, aquilo que acontece com você, mas é o que você faz com aquilo que acontece com você. E em especial ele está dizendo isso sobre as experiências dolorosas, né? Hoje, inclusive, eu estava no meio de um grupo de mães e a gente estava dizendo, nossa, que loucura, né? Essa experiência da maternidade. Que gostoso conversar entre mães, trocar figurinhas, observar realmente como a história do parto ou do desenvolvimento de cada um, da exposição do casal a essa experiência é completamente diferente. Mas quando você conversa com alguém que já viveu aquilo, a conversa flui, né? Ela vem naturalmente e a gente se enxerga naquela situação. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que a gente dizia assim: é incrível o tipo de. Como essa experiência nos transforma em pessoas diferentes, como isso abre horizontes, né, sobre a tua experiência. E a gente disse assim: cuidando de um filho, eu percebi que eu era capaz de fazer muito mais coisas que, se eu não tivesse sido pai ou sido mãe, eu jamais saberia que eu daria conta de fazer, né? Com relação à resiliência, a se adaptar com relação ao sono, ao resolver, né, problemas de uma doença que acontece no meio do caminho e você dá suporte, você resolver uma situação na escola, você buscar as melhores alternativas para o seu filho, enfim, a gente vai entrar numa infinidade de coisas e a gente conversava assim, né? Sobre quantas pessoas hoje dizem assim, não, eu não seria capaz de cuidar de um filho. E, obviamente, se a gente não se expõe àquela circunstância da qual a gente acha que não dá conta, realmente você sempre vai ficar com a situação com a sensação de não dou conta e, por outro lado, você nunca vai dar conta mesmo, porque se a vida não exigir de você isso, né, para que eu vou precisar me desenvolver? Ou qual vai ser, né, o fator, né, motriz? O que vai te puxar para você desenvolver isso, se não haver essa necessidade? Então, eu acredito que é sobre isso, né? Esse capítulo. É a gente se colocar nas circunstâncias das quais eu possa desenvolver habilidades que eu nem sei que eu tenho, né? É eu valorizar o meu jeitinho. Não existe um jeito certo, um jeito errado de ser mãe, né? Mas a gente precisa estar, né, diante dessa situação para ser a melhor mãe que eu possa ser e estar disposto, né, a encarar esse processo de evolução, né? É óbvio que se eu entro nesse desafio já não interessado em desenvolver, eu não tenho compromisso nenhum em ser uma boa mãe, né? E muito provavelmente eu vá fazer escolhas que não viabilizem, né, esse meu desenvolvimento. E isso eu também diria sobre as nossas habilidades espirituais, porque o caminho, o capítulo, ele também puxa para esse lado, né, de qual é o seu ministério, que tipo de trabalho você pode oferecer para sua igreja. E como aqui a gente não está falando especificamente, né, sobre desenvolver a nossa fé e a nossa espiritualidade num contexto religioso, mas de explorar, né,
a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa relação íntima com Deus em todos os contextos da nossa vida, eu acredito muito, né, que a gente pode sim usar nossas habilidades, os nossos dons espirituais e as nossas experiências para podendo tocar a vida de qualquer uma das pessoas, mesmo que fora, né, da nossa igreja. E eu comecei a pensar, né, em algumas circunstâncias em que eu me senti construindo o reino de Deus e não necessariamente elas estavam relacionadas com atividades que eu realizei dentro da igreja, né? E é nisso que eu acredito. De novo, não que seja ruim, né? Ou que, obviamente, né, você ter um ministério dentro da igreja, ter uma atividade, colaborar com dízimo, enfim, é óbvio que isso também é muito bem quisto, mas ao mesmo tempo eu fico pensando o quanto a gente pode extrapolar, né, as paredes da igreja e retribuir a Deus tudo aquilo que Ele nos dá, né? E eu fiquei pensando aqui das nossas conquistas, seja elas profissionais, familiares, né? Porque, por exemplo, isso que a gente está dizendo sobre ser mãe, a vinda de um filho, né? De mais um membro da família, ou você olhar para sua família constituída e se dedicar para a educação deles, para a manutenção de uma casa, para a manutenção de um casamento, de uma vida feliz, né, próspera e em comunhão, dai glória a Deus, né? Qualquer conquista, qualquer coisa que você olhe com a sensação de realização, de satisfação, de construção, né? Quando você se vê produtivo, dai glória a Deus, porque é para isso que Ele nos fez habilidosos, né? E naturalmente, cada vez que a gente se desenvolve mais, expõe os nossos dons e habilidades ao nosso serviço, a gente colabora para a construção do reino de Deus e a gente é beneficiado por isso, não de uma forma só pessoal, né, mas de uma forma muito ampla. Eu gosto também de olhar para nós enquanto sociedade e perceber, né, que quanto mais pessoas a gente tem tocadas pela palavra de Deus, tocadas por esse propósito, né, que ele é muito mais coletivo do que individual, a gente realmente constrói um mundo melhor. Então, esse é o convite para que, do nosso jeitinho, baseado nas nossas experiências, nos nossos dons e nas nossas habilidades, a gente possa seguir firme construindo, né, essa família, né, muito mais fortalecida em nome de Deus Pai. Fiquem todos com Deus, recebam meu abraço fraterno e até amanhã. Com muito carinho, Simone.